Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, gostoso. Gostei, gente. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos então estar aproveitando esta oportunidade maravilhosa, divina, que Jesus nos apresenta, que José de Mocó, comentando a casa, nos apresenta, e que possamos estar apresentando também algo a eles, né? O que eles mais querem de nós, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa fé, a nossa disponibilidade, que não sou eu, não somos nós, trabalhadores, que aqui estamos na casa, que estamos e somos os donos da verdade. Quem é o dono da verdade é Jesus, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, só irão ao Pai se for por mim. Todo o restante das verdades apresentadas para o mundo, como diz a palestra Eliane na outra vez que ela veio aqui, são rasas. Então temos que nos aprofundar no lado espiritual, buscarmos, como eu estava falando aqui com Alcione, ali de mesa da doutrina espírita, estudarmos Kardec como Bezerra de Menezes nos falava, kardecizar, pois se assim o fizermos, conseguiremos crescer ainda mais, entender dentro daquelas palavras minuciosas o entendimento cristão e consentimento, pois sem sentimento seremos vazios. Então que estejamos vivendo esse sentimento hoje, para que melhoremos as nossas dificuldades, pois todos a temos, todos nós na carreira evolutiva estamos tendo as nossas dificuldades, cada um com as nossas, mas lembremos, quando formos ajudados, lembremos que os outros também precisam, os outros também precisam do auxílio. Então quando formos pedir, peçamos a nós e peçamos àqueles que estão ao nosso lado, pois assim receberemos ainda mais, porque quem dá recebe. E hoje nossa irmã Alcione veio a dar a sua palestra para que nós possamos receber e ela também receber muito mais. Como a gente estava falando aqui, adoro as palestras da Alcione, são palestras maravilhosas, muito bem pautadas dentro da lógica, da razão, do discernimento, né? E bem intuída pelos Espíritos. Como a gente estava conversando aqui, somos tão intuídos pelos Espíritos que a nossa porcentagem é muito pequena diante das oportunidades, diante das palestras que aqui apresentamos. E hoje a nossa irmã então veio aqui para nos prestar esta palestra de amor, de carinho e luz, e vai falar sobre a reencarnação. É isso? Alcione, fique à vontade, a casa é sua, você já sabe disso, não é isso? Fique em paz. Boa tarde. Muito bom revê-los sempre. Virados felizes dias, né? De vez dois. Gente, que gostoso que é rever vocês. Que gostoso que é entrar nesta casa e receber todo o abraço, o acolhimento, o sorriso amigo de cada um de vocês. Isso é um presente que esta casa concede a cada irmão que entra. Eu fico imaginando, se isso acontece aqui, conosco encarnados, a gente se sente tão bem sendo recepcionados aqui. Imagine os desencarnados que de repente precisam de um auxílio, de uma assistência, de um socorro, de uma palavra amiga. Deve ser maravilhoso o que acontece aqui, nesta casa, no âmbito espiritual. E eu quero sempre, eu vou colocar um pouquinho d'água aqui, eu quero sempre que vocês pensem dessa forma. Nós estamos numa casa espírita, é a casa dos espíritos. Existe aqui uma equipe espiritual muito grande, trabalhando em prol dos encarnados e dos desencarnados. E qual a diferença entre os encarnados e desencarnados? Nenhuma. Somos todos iguais, somos todos irmãos. A única diferença é esta aqui, que eu acho que eu sempre falo quando eu venho aqui, mas eu quero sempre pontuar isso. Porque não tem por que termos medo, porque acharmos que é algo de outro mundo, como muitas pessoas falam. E isso é colocado de muitos e muitos tempos, muitas e muitas religiões que de repente colocam determinadas situações e começam a pensar desta forma. E o Espiritismo, quando vem, Kardec, com aquele conhecimento imenso, conhecimento de vida, já um conhecimento espiritual, ele vem e ele começa a pesquisar as questões
que assim são colocadas, né? Que as pessoas diziam, né? O maravilhoso, o sobrenatural, ou seja lá o que for. As questões que eram colocadas naquele momento. E ele vai, e ele pesquisa, e ele estuda, e ele dirime isso e coloca isso pra gente de uma maneira muito fácil. Quando as pessoas falam a respeito dos livros de Kardec, falam que são difíceis, eu não concordo. Eu acredito que falta um pouquinho de atenção da nossa parte, porque ele é muito didático, ele é muito fácil de ser entendido. Mas, de qualquer forma, eu não quero discutir a respeito. Então, ou seja, vamos facilitar, né? Já que tem gente que entende que é difícil, vamos facilitar um pouco mais, né? Então, vamos conversar a respeito. E eu quero conversar neste momento a respeito do que é colocado na doutrina espírita, que é o fundamento, um dos grandes fundamentos da doutrina espírita, que é a grande lei de Deus, que é a lei da reencarnação. E aí, a gente começa a ver que tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu acho o espiritismo magnífico, aceito tudo, entendo que existem espíritos mesmo e tudo mais, mas eu não aceito reencarnação. E muitas pessoas terminam não seguindo o espiritismo porque não aceitam o princípio da reencarnação. E o que é reencarnação? Reencarnação é termos a oportunidade e a possibilidade de vestirmos uma nova roupagem e vivenciarmos novas experiências. Isto acontece muitas e muitas vezes, não é uma vez só. E essas novas experiências acontecem em muitos locais, em muitas moradas. E nós passamos por experiências tamanhas, tais como atores em peças teatrais. Então, hoje, eu, Alcione, nasci no país Brasil, cidade de São Paulo, né? Sexo feminino, cor negra e tantas especificações. Como fui na outra encarnação? Não sei. Porque Deus assim me concede a possibilidade de não me lembrar do que acontece. É como se fechar uma cortina à minha frente. E que algum dia essa cortina vai ser aberta. E eu vou visualizar tudo o que aconteceu comigo no passado. Quem são as pessoas que eu vivenciei determinadas experiências. Mas neste momento, nessa experiência que eu estou passando, neste momento, Deus assim me concede a possibilidade de fazer algo diferente e novo. Eu trago as minhas experiências passadas, trago sim. Eu trago no meu subconsciente todas as informações necessárias para que eu possa seguir adiante, para que eu possa seguir a minha vida a contento. Então, a minha sabedoria, o meu conhecimento, o meu sentimento, tudo isso que eu fui desenvolvendo durante tantas e tantas encarnações, milhares e milhares de anos, isso eu trago. A minha consciência é minha. Esta sou eu. Porque as pessoas muitas vezes elas falam assim, eu não quero, até acredito em reencarnação, mas não quero. Reluta nesse sentido, né? Porque elas falam que elas não querem passar por outras experiências, elas não querem não ter a possibilidade de estar com outros entes queridos, de não estar mais com outros entes queridos. E eles falam assim, não, mas não vai ser a mesma coisa de antes. A gente ouve muito isso, né? Então, ou seja, a minha família, aquela família tão gostosa de estar junto, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, meus filhos, não vai ser mais a mesma coisa. Não vai mesmo. Sinto em dizer, não vai mesmo. Mas isso não é ruim, gente. São experiências de vida. Igual nunca é. Se a gente for ver, até mesmo nessa encarnação, vamos voltar a 5 anos atrás. Como eram as nossas vidas há 5 anos atrás? Como eram as nossas convivências com aqueles entes queridos mesmo? Hoje já não é mais como há 5 anos atrás, como há 10, como há 20 anos. E não será como daqui 5, 10, 20 anos. A vida muda o tempo todo. Nós estamos em mutação constante e temos que aceitar isso. O que temos que fazer é extrair o melhor sempre
de todas as experiências que vivenciamos juntos. Os momentos são únicos, porém a vivência ela vai ser sempre muito rica. E eu não vou dizer que a gente vai estar junto sempre eternamente junto, porque numa outra encarnação pode ser que eu venha num grupo, pode ser que eu venha num outro. Aquele grupo espiritual que de repente estava comigo nesta encarnação pode estar na espiritualidade, né? Me ajudando, porque nós fazemos parte de grupos espirituais muito grandes. E não necessariamente que a gente tem que estar todo mundo junto aqui, porque imagina se a gente estiver todo mundo junto aqui, quem é que vai nos ajudar? Quem vai ser o nosso protetor, nosso mentor, aquele que puxa a nossa orelha? Porque até para puxar a orelha alheia, a gente tem que ter uma certa influência naquela pessoa. Então assim, o meu mentor, o meu espírito amigo, meu anjo da guarda, eu chamo, né, cada um chama da maneira que entende, ele tem que ter uma ascendência sobre mim, para eu até mesmo entender e aceitar, né, essas informações e essas influências que ele traz. E lógico, ele tem um amor imenso, um amor incontável por mim, por vocês, né, os mentores de vocês e tudo mais. E a gente tem que ter essa certeza, porque senão a vida fica muito difícil. Aquelas pessoas que não acreditam em nada, né, e que seguem seu caminho, né, de uma maneira tão difícil mesmo, pesada, não podem de maneira nenhuma seguir a vida assim. Vocês têm que entender que na espiritualidade, se de repente o pai, a mãe que já foram, estão lá, os pais, as mães desta encarnação que já nos amam demais, imagine só as mãezinhas, os pais de outras encarnações, e quando a gente desencarna a gente pode reencontrar todas. Eu estou falando isso que um dia um espírito comentando a respeito da vida dele na vida espiritual, e assim, se a gente tem oportunidade, numa casa dessas, por exemplo, a gente tem oportunidade, né, de ouvir os espíritos comentando, né, sobre a vida deles. Esse espírito estava falando o quanto ele trabalha, o quanto ele é ativo na espiritualidade. Esse espírito, inclusive, ele trabalha na área médica, ele é médico, né, e quanto ele é ativo, ele fala assim, que ele é jovem, né, ele desencarnou jovem. E a mãe dele desencarnou mais velhinha. Aí ele fala, eu desencarnei jovem, minha mãe, a aparência dela, ela é bem velhinha. E ela se apresenta assim. E o meu amor por ela é o mesmo. Mas o interessante é que quando eu desencarnei, vieram outras mães de outras encarnações. E neste momento, eu conheço 4 mães. E tenho um amor pelas 4. E esse amor, ele foi me sendo apresentado, surgiu, logo que elas vieram, esse amor já surgiu. Por quê? Porque o sentimento não se apaga. Então, ou seja, é algo maravilhoso essa vida espiritual, né? Ela sempre soma-se sempre, nunca subtrai. E muitas vezes nós, enquanto encarnados, a gente fala, porque meu ente querido desencarnou, então eu não vou ter mais esse amor, não vou ter mais esse carinho. Muito pelo contrário, esse amor, muitas vezes, ele é multiplicado, e a gente, tendo a possibilidade até de ter a mediunidade, a gente sente isso. Mas se a gente fizer a ligação amorosa, fizer preces, pensar neles de maneira amorosa, a gente vai ter também esse retorno deles em relação a nós. O que a gente tem que entender é que as coisas caminham, a vida caminha, e eles também caminham. E o que acontece? Não, mas eu gostaria que ele tivesse aqui ainda. Então, ou seja, sabe que a pessoa desencarnou. Não, mas eu queria que ele tivesse ele. Então, ou seja, você quer que ele ressuscite? Isso é impossível acontecer, né? Porque isso, como diria Kardec, isso seria uma derrogação das leis de Deus. O ressuscitar não acontece.
tá? Então, porque o milagre... Não, isso não acontece. Milagres não acontecem também. Nós reencarnamos, nós encarnamos em outros corpos. Agora, aquele corpo que de repente não tem mais possibilidade de ter vida aqui na Terra, ele é devolvido à Terra, ele é devolvido à natureza. E esse espírito, ele vai passar por outras experiências. Agora, passam por experiências na erraticidade, na espiritualidade. Porém, chega um momento em que é necessário o seu reencarne. É necessário por quê? Porque nós ainda não somos espíritos puros. E a grande experiência aqui no planeta Terra, essa experiência que faz toda a diferença. É aqui que nós aprendemos a lidar com a vida, a lidar com as situações. E é aqui que nós evoluímos. Aqui é a grande escola para o espírito. Se a gente for pensar, nós estamos no meio da tarde de um sábado. Quantas experiências nós já tivemos hoje? Não estou dizendo outros dias, não estou dizendo hoje. Então, as mudanças de humor, a gente já pode ter ficado mal-humorado, bem-humorado, pode ter já pensado mil coisas, pode ter resolvido outras coisas, pode ter discutido com alguém, pode ter feito as pazes. Enfim, já podemos ter solucionado questões que tinham que ser solucionadas, né? Arrumado a casa, falado com o filho, ter dado educação, uma devida educação para o filho no dia de hoje, tantas e tantas coisas que de repente na espiritualidade a gente pode passar por experiências benéficas, por experiências inspiradoras, podemos sim, só que como aqui essas experiências tão ricas, como aqui não tem, então é necessário que passemos sim por essas experiências e temos que ter essa certeza, só que é a certeza de que tudo é passageiro. Eu estava lendo o capítulo Reencarnação do livro Depois da Morte, de Leon Denis, e ele estava falando, né, além de escrever muito bem, né, como escreve bem, é impressionante, mas ele falou que assim, a gente teme muito o desencarne, mas o desencarne ele é certo. Agora, o reencarne, esse sim, tem 1000 possibilidades. E muitas vezes o espírito que está prestes a reencarnar, esse sim teme sua volta à Terra, porque pode acontecer tantas e tantas coisas com ele. Vamos imaginar nos dias de hoje, né? Primeiro, a programação de sua vida aqui na Terra. Então, naquela família, será que os pais querem que esse filho venha? Tá, os pais querem, os pais estão aceitando a sua vinda aqui. Ótimo. Aí tem as questões orgânicas, né? Será que a mãe vai ter condições de gerar essa criança organicamente mesmo, né? Tá, a criança nasce. E aí começam as experiências da vida. As experiências, as relações da vida para com os outros, a experiência naquele corpo físico em si, a questão de saúde e tantas questões. E como diz esse escritor espiritual maravilhoso, na época ele era encarnado, né? Hoje a gente pode dizer espiritual, mas maravilhoso, ele diz, né, que assim, até a gente se ajeitar nesse mundo, leva lá 20, 30 anos. Eu não acho que tanto assim. Naquela época eu acredito que sim, mas hoje a gente vê que 12 anos a criança já é espertíssima, né? Já sabe onde ela está. Então, assim, levam-se alguns anos até a gente conseguir se adaptar ao mundo em que nós estamos. E assim, conseguir entender por que estamos aqui e seguir adiante. Não que essa fase da infância não seja importante, porque ela é importantíssima. Então a gente tem tantas e tantas experiências, principalmente porque na infância a criança ainda ela tem uma grande ligação com a vida espiritual e muitas delas se lembram de vidas passadas. Eu li um livro budista, porque assim, não é só o espiritismo que acredita em reencarnação, né? Tantas e tantas religiões. Mas esse livro em si fala de uma menininha, que eu não vou falar o nome, porque o nome é complicado também, tá? O nome, o lugar onde ela morava, é tudo complicado. Mas enfim, a menina é oriental. E
ela chegou um dia que ela estava pequenininha passeando com o pai numa feira. E ela fala para o pai: pai, eu quero ir em tal vilarejo, que é um vilarejo próximo, mas é outra cidade, então eu tinha que fazer uma certa viagem. Aí, que isso, menina? Não, eu quero ir nesse vilarejo. E de tanto que ela insistiu, o pai levou-a. Estava passeando com ela mesma, levou até lá. Quando ela chegou nesse vilarejo, ela começou a apontar os locais. E ela falou: aqui, eu estava voltando da escola, de bicicleta com meu amigo, fomos atropelados, meu amigo morreu na hora, e eu comecei a sangrar muito, fiquei muito machucada, vieram me socorrer, só que estavam aguardando um carro para me socorrer, e nesse inteirinho, né, eu senti dores aqui e ali, e ela foi contando para o pai. E aí ela fala: só que eu não quis ir para o hospital, eu quis ir para casa, porque ela viu que ela estava morrendo, estava desencarnando. E aí levaram-na para casa, mas no caminho ela desencarna. E aí ela falou: e eu moro não sei aonde, falou lá o lugar. E aí o pai começou a perguntar onde era essa rua, esse lugar, e falaram: realmente tem, aqui teve esse acidente, aconteceu isso. E aí eles foram perguntando, chegaram até a casa. Quando chegaram, quem atendeu foi um senhor que ela reconheceu como tio. Esse tio sem entender nada, né? Evidentemente. Mas ela já foi entrando na casa. E aí o pai foi contando o que estava acontecendo, e ele falou: realmente, a minha sobrinha, ela faleceu com 16 anos, sofreu um acidente, né? E foi contando tudo. E ela foi entrando na casa e falando: aqui é o jardim, ali é meu quarto. Ela foi indo até o quarto dela: cadê minhas coisas? E foi perguntando das coisas dela. Ela queria saber de um vestido marrom que ela tinha ganhado, só que ela não teve a possibilidade de usar o vestido. E aí o tio falou: ela realmente ganhou um vestido marrom. Aí chegaram os pais depois, tudo, e também confirmaram, porque não entendiam nada. E aí o pai começou a entender por que ela gostava tanto da cor marrom, que tudo para ela queria marrom. E aí na hora de ir embora, o pai falou: olha, está na hora. Não quero ficar aqui. E aí foi um problema, porque até convencer a menininha de ir embora, mas enfim, essa família, a família passada, né, não tinha esse conhecimento de reencarnação, mas acreditou, né, que poderia ser ela sim. E assim, a gente vê outros casos. A gente está ouvindo, pelo menos eu vejo muitos relatos na internet, se vocês veem, não é de criança conta muito relatos de vidas passadas. E é algo muito natural, gente. A gente tem que parar com essa mania de ficar achando e falando para os outros: ai, que absurdo, não, é natural, e a gente tem que entender cada vez mais. Lógico que sob o crivo da razão, sob o entendimento do Espiritismo, somos estudiosos do Espiritismo, então temos que tentar discernir o certo do errado, mas aquilo que de repente parecer ser verossímil, a gente tem que acreditar sim, por que não? Eu estava ouvindo até um palestrante falando que as pessoas têm mania de esconder, né, o seu entendimento e as suas convicções com relação aos espíritos. Então, a vida espiritual. Então assim, porque não sei quem vê espírito. Nossa, que absurdo. Por que absurdo? É algo natural. É algo natural. E às vezes a gente mesmo vê, a gente mesmo ouve. E tem que parar com isso de: que medo. Não é medo, gente. É natural. Vamos entender dessa forma. Vamos parar de colocar caraminholas nas cabeças das crianças, falando: você está vendo demais, ouvindo demais, porque criança tem amigo imaginário, né? E você está ficando louco. Não está ficando louco, gente. Vamos tentar tirar determinados vocabulários de nossas bocas. E vamos começar a entender as situações de uma maneira mais natural. Desde os primórdios, a espiritualidade está junto conosco nas nossas encarnações. E a gente tem que entender que as comunicações espirituais, principalmente, elas acontecem sempre aconteceram, em todos os tempos e em várias religiões. E o que acontece? A gente muitas vezes termina pautando
determinadas conversas que as pessoas podem vir até ter conosco e deixando de ter experiências riquíssimas porque a gente acha que a pessoa está inventando. Tem gente que inventa assim, mas não são todos, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem, principalmente num grupo espírita, é normal a gente conversar a respeito dessas questões espirituais e a gente tem que começar a entender dessa forma. Bom, mas enfim, são vários os relatos de experiências colocadas como fatos reencarnatórios. São vários. Se a gente for buscar a literatura espírita, a gente vai ver que são vários esses relatos. E é necessário que reencarnemos? É necessário, como diz o Livro dos Espíritos. É necessário que passemos por várias e várias reencarnações. E quando isso acaba? Quando nos tornarmos espíritos puros. Enquanto não formos puros, enquanto não formos espíritos puros, a gente vai continuar passando por essas batalhas. Então a gente fica, não, essa aqui vai ser minha última encarnação. Não, não vai ser nossa última encarnação, né? Eu, um dia desses mesmo, eu tava meio brava comigo mesmo, e falei, eu não quero mais reencarnar tão já. Depois pensei, eu virei espírito puro, então? Então, ou seja, vamos cair na real, né? A gente vai passando por várias e várias experiências. O que importa, como falou Clarencio, é que a gente tenha os nossos afins, espíritos afins, porque fica mais fácil da gente vir em outras ocasiões. Eu estou falando isso porque foi na passagem do Júlio que eu vou fazer um comentário já. Mas por que isso? Se eu, de repente, sou uma pessoa que não tenho amigos, que não tenho contatos, fica mais difícil. Então eu vou terminar pedindo, porque hoje em dia a gente pede para vir, né? A gente pede para vir. E hoje em dia está muito difícil realmente as pessoas aceitarem ter vários filhos, né? Diríamos assim. Então as pessoas têm 1, 2. Imagine a fila que tem na espiritualidade. E às vezes eu tô lá, eu sou a 3ª ou 4ª da fila daquela família, e os pais falam, não quero mais. Eu falo, meu Deus do céu, e agora? Eu conheço essa família, eu faço parte dessa família só. Mas se de repente eu fizer parte de uma família maior, por exemplo, uma família espiritual, né? Ter uma afinidade, né, com as famílias e tudo mais, de repente eu chego para alguém e falo, tudo bem, a gente não vivenciou a experiência de família consanguínea em outras oportunidades, mas nós tivemos uma amizade. Será que eu posso, né, de repente reencarnar na sua família? Por que não? São famílias espirituais. Então, até isso, da gente angariar simpatia é importante, viu, gente? Sempre. Sempre. Bom, mas por que eu estou falando? Essa passagem está no Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. E existe, eu acho que já deve ter, vocês falam bastante a respeito, né, dos livros de André Luiz, que são maravilhosos. E essa passagem do Júlio, ela é muito interessante. Porque o Júlio... Oi? É do missionário. Do missionário de Sigismundo, que também vou falar. O Júlio é do Entre a Terra e o Céu. E o Júlio, passam algumas encarnações dele, é dito, né? É conversado a respeito de algumas encarnações dele. Então, uma encarnação lá atrás, ainda na época lá da Guerra do Paraguai, aconteceram algumas situações que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, ele comete suicídio. Ele toma veneno. O veneno desce pela garganta e causa um estrago, né? No seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Os estragos que nós cometemos perante o nosso corpo, eles ficam, né? Ficam gravados no nosso corpo espiritual. Vou deixar isso aqui, tá? Só essa informação aqui. Bom, mas enfim. No livro, a família do Amaro, da Zumira, marido e mulher. E o Amaro tem um filho que também chama-se Júlio, que é a reencarnação desse Júlio, que cometeu suicídio, é um menininho. E a Zumira tem muito ciúme, né, do Amaro com o filho, porque eles têm muita proximidade, ainda é um menininho. Enfim, naquela situação, naquela ciumeira toda, ela passa a não cuidar direito do menino, diríamos assim. E o menino um dia está na praia com ela, sob sua vigilância, o menino vai para o mar e ela, inconsequente, deixa o menino lá e o menino desencarna. Bom, acontecem muitas situações no livro, também não vou entrar em detalhes. O menino está desencarnado, sob cuidados da espiritualidade. E ele não melhora.
Mas ele não melhora por quê? Por conta da questão da garganta, da outra encarnação. E aí, a sua mãe, na espiritualidade, ela procura o Clarence e fala, não está melhorando, não está melhorando. E aí, né, Clarence, os espíritos, né, superiores, em conversa, falam, ele tem que voltar para a Terra. Tem que voltar para a Terra, porque o que fazemos na Terra, o que fazemos no corpo, é o corpo que trata. Sempre entendam isso, tá? É o corpo. Os danos que causamos no corpo físico, é o corpo físico que trata. É o tratamento mais eficaz na realidade, tá? Ele tem que voltar, tem que reencarnar, e nisso aí começa toda uma conversa com a Zumira, e a Zumira já está muito arrependida do que ela fez ali, né? Aqueles anos atrás, e ela fala que ela recebe sim ele como filho dela, porque ela consegue, assim ela vai conseguir, né, o perdão que ela tanto precisa. E ela recebe esse menino como seu filho, com todo o amor, com todo o carinho. Também vem com o nome de Ju, tá? Até pra gente entender melhor, né? Essa terceira encarnação. E o Júlio, ele vive alguns meses. E depois pega uma doença muito séria e desencarna. Porém, aquele problema que ele veio para tratar, que só a espiritualidade que sabe, foi tratado. Lógico, né, que a família não se conforma. Porque meu filho, né, o que foi que eu fiz de errado, né, fiz o melhor e tudo mais. E isso eu estou falando por quê? Porque muitas vezes a criança que morreu, né, deu um suspiro e desencarnou. Era necessário que ele passasse por esse processo reencarnatório, desse o suspiro e desencarnasse. Era necessário que ele se tratasse aqui no corpo da terra. E depois, mais para o fim do livro, aí há um preparo para seu nascimento, mais uma vez naquela família. E assim continua o seu processo reencarnatório. Gente, as coisas, elas são muito, a gente pode até dizer como complexas, mas elas são muito simples até aos olhos da espiritualidade. E a gente fala, nossa, mas não, é muito tranquilo até nesse sentido, aos olhos da espiritualidade. A questão do Sigismundo, ela já era Missionários da Luz, que talvez, vamos dizer assim, de todos os livros que falam sobre o processo reencarnatório, no que diz respeito a um estudo mais aprofundado, essa parte é a parte mais rica que eu, pelo menos, tenho conhecimento. Vale a pena a gente ler. Porque ali explica tudo. Explica, né, que o Adalto, não é Adalto não, Adelino. O Adelino, que é o pai Adelino e a mãe Raquel, vão receber o filho Sigismundo, como filho Sigismundo. Só que o Adelino, ele tem um problema sério com o Sigismundo, porque o Sigismundo, numa outra encarnação, o assassinou. E aí, só que o Sigismundo, na espiritualidade, ele trabalha muito. E ele faz muitas caridades e tudo mais, ele se redimiu. E ele precisa do perdão do Adelino. E ele precisa voltar a reencarnar para dar continuidade à sua vida aqui, né? E a vida, e também ajudar aquele que ele de repente que ele foi um algoz, que ele atrapalhou a vida dessa pessoa, que foi o Adelino. E o Adelino até então tinha aceitado tudo mais, só que quando começa esse processo reencarnatório, esse trabalho, que é um trabalho todo feito pela espiritualidade, o Adelino já começa a titubear, não sei se eu quero, e aí ele começa, isso no sono, né, durante o sono, muito conversado a espiritualidade e ele começa a falar, não, mas eu não sei, eu tenho alguma coisa, tem alguma coisa nele que me incomoda, começa a não passar a clareza para ele, de que olha, ele foi seu assassino, né, mas assim, ele o incomoda, então ele começa a titubear e isso atrapalha esse processo reencarnatório. Ele não consegue, o espírito em si, né, e toda a questão energética e fluídica que os permeia, ele não consegue participar desse processo reencarnatório do Sigismundo. Enfim, Alexandre, o instrutor, o grande instrutor, vem, conversa com ele, conversa bastante, e enfim, perdoa. Tá. E aí sim, com esse perdão,
com esse perdão que ele dá a Sigismundo de coração, ele consegue, assim, dar andamento a esse processo reencarnatório do Sigismundo. E é muito bonita essa parte, porque daí mostra os construtores espirituais, a equipe que está ajudando a trazer o Sigismundo para esse processo reencarnatório. É um trabalho efetivo. E que chega um momento que o trabalho é dele, inclusive, porque daí o Alexandre fala, né? Você comece a se imaginar como feto, na posição fetal e tudo mais. E ali ele começa a trabalhar isso nele também, né? Ele se imaginando. E aí ele vem e vai vindo a esta, reduzindo a sua forma até vir à posição fetal. E aí a espiritualidade, esses construtores espirituais maravilhosos vêm e conseguem realizar esse trabalho. Não é um trabalho fácil, gente. Então a gente fala assim, a pessoa engravidou por acidente. Não existe isso de engravidar por acidente. Não existe processo reencarnatório acidental. Até mesmo a questão das reencarnações compulsórias, que muitas vezes são aqueles irmãos que ainda não têm muito entendimento no que diz respeito à vida, e que tem que vir, né? A gente vê que ainda nos dias de hoje a gente vê irmãos assim, mas até nesses casos não é uma reencarnação acidental. A espiritualidade superior entende que esse irmão tem que vir nesse momento. Então nada é acidente, nada é por acaso. De repente vem um bebê no ventre de alguém que a gente entende que, poxa, é uma criança, uma menina, né? Era para vir para aquela família. Às vezes era para vir para aquela avó que naquele momento não tem condições físicas de ter mais um filho. Mas vai ser filho dela. Não é assim que acontece? Quantas e quantas avós são mães? Quantos avós são pais? Quantos vizinhos são mães, praticamente? Irmãos? Então, hoje em dia, principalmente, essa questão de processo reencarnatório, a gente tem que começar a tomar cuidado com os preconceitos que a gente tem para com o outro. Às vezes, aquele pai e aquela mãe, que não são o pai e a mãe que geraram, mas são o pai e a mãe que Deus assim quis. E hoje em dia existem vários tipos de família que as pessoas dizem. Vamos respeitar isso. A espiritualidade assim respeita. Jesus Cristo respeita. Quem somos nós para termos preconceito, ou seja lá quem for? Quem somos nós para julgar, seja lá quem for? E por que eu estou falando essa questão de julgar? Existe um caso muito recente que todo mundo vivenciou e que a gente julgou. E o quanto é importante o processo de desencarne de alguém e ser respeitado esse processo de desencarne. Às vezes a pessoa está lá no hospital durante muito tempo. Mas não dá para dar um remedinho, não dá para fazer isso. A medicina que vai ver. E assim vai seguir. E muitas vezes a gente entende que a pessoa está em sofrimento, mas aquele sofrimento é o sofrimento que o regenera, às vezes de uma vida toda. Existe um caso que eu vou falar aqui para vocês, porque eu acho que todo mundo acompanhou, é um caso público, e que todo mundo julgou. Não sei se todo mundo, mas eu julguei. O Pelé e a filha. E aí acontece toda aquela situação, a filha desencarna antes, e agora, alguns meses, ele desencarna. Acho que uma semana antes dele desencarnar, que ele está passando por aquele processo, né, de desencarne, ele chama os filhos dela. Olha que coisa linda, gente. Ele chama os filhos dela. Bom, a imprensa, né, ela coloca muita coisa, mas pelo que eu vi ali, os filhos saem sorrindo. E vocês conversaram? Conversamos. Tá tudo bem. Os meninos com sorriso no rosto. Olha que coisa linda, gente. Seja lá o que for que aconteceu ali entre eles, mas foi um perdão recíproco. Quem somos nós para julgar, seja lá quem for? E vai saber também o que aconteceu, pensando, depois que a gente julgou tudo, né, a vida dele toda, mas vai saber o que aconteceu entre esses dois espíritos, lá atrás, porque ele era um bom pai. Quantos e quantos filhos ele tinha que ele tratava bem? Teve um problema de relacionamento com aquele outro espírito. Mas nestes últimos dias de sua vida, ele conseguiu dar um fechamento à situação. E é o que Deus espera de nós.
que nós possamos, até o último momento de nossas vidas, estarmos aqui e trabalharmos para a nossa melhoria. Não julguemos ninguém. Não vamos. Às vezes a pessoa está lá no leito de morte, no leito de desencarne, e ele fala assim, quero chamar fulano. Chama fulano. Chama a pessoa, gente. Chama a pessoa, ele quer conversar com a pessoa. Às vezes é a composição de uma vida inteira. E a gente tem que respeitar isso. E eu falei, esse tema, na verdade, eu li aquela página de Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é uma página maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo. E isso que me veio, né? Essas questões de relações familiares. E nessa página, ele fala muito da questão que muitas vezes a gente recebe o nosso filho é aquele ser lindo, né? Fofinho, mas que muitas vezes ele no berço já nos repele a mãe, o pai, o irmão, seja lá quem for. E ele fala, tente entender esse irmão. Alguma coisa aconteceu ali. E vocês têm que se recompor. Dê o seu melhor para o seu filho, mesmo que ele esteja te repelindo. Dê o seu melhor para o seu pai, para a sua mãe. Cuide dele com carinho. Cuide dele com todos os cuidados possíveis que você possa vir a ter. Porque às vezes ele te repele porque lá atrás você fez alguma coisa para ele. Não sabemos. Não sabemos do nosso passado. O que nós sabemos é do nosso presente. E sabemos que nesta encarnação nós temos um amor muito grande por aquele ser. Seja lá o que for que aconteceu. Então vamos fazer o nosso melhor para não nos arrependermos mais tarde, em outras situações, em outras circunstâncias. Vamos olhar para aquelas pessoas que são tidas como difíceis das nossas famílias e tentar fazermos o melhor. Porque se estamos juntos, alguma afinidade nós temos. Por algum motivo nós estamos juntos. Então vamos trabalhar em prol desta oportunidade de estarmos... mas eu não aguento, não dá. A gente sabe disso, a gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes, a convivência. Mas a gente tem que entender que tudo passa tão rápido. Os momentos passam rápido. A vida passa rápido. O que não pode é a gente se arrepender mais tarde de algo que a gente fez ou algo que a gente deixou de fazer. Se estamos aqui, se temos a oportunidade de estarmos aqui com essa pessoa, vamos fazer o nosso melhor. Até para que esta pessoa se melhore e em outras oportunidades a gente possa ter um convívio mais harmônico, mais tranquilo. Como diria Jesus, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Então é necessário que nós nasçamos de novo muitas e muitas vezes, em muitas e muitas experiências. E um ajudando o outro, a gente vai sim chegar ao grau de pureza necessário para que a gente possa viver a vida dos anjos, né? A vida angelical, como diriam. Não aquela vida angelical que nos é colocado, que nos foi colocado quando crianças, que a gente acha que a gente só vai viver de asa voando no céu. Muito pelo contrário, os nossos irmãos angélicos, eles vivem intensamente em trabalho em prol do outro. Então, se a gente acha que a gente melhorando, a gente vai ficar na boa, tranquilo, não vai não. A gente vai trabalhar sempre. O trabalho que nos enobrece é o trabalho que nos enriquece. Entendam isso. E assim, trabalhando sempre, aqui encarnados, quando desencarnarmos também, nós vamos conquistando a nossa melhoria espiritual. Que Jesus abençoe a todos vocês e que possamos sempre ter a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Se por acaso algum dia nós não estivermos reunidos aqui em carne, que nós estejamos reunidos na espiritualidade e que nós possamos estar preparados para esta grande experiência e que nós possamos também ser braços de Jesus Cristo em prol daquele que assim necessita. Muito obrigada a todos.